Olá a todos, bem-vindos ao nosso último episódio dessa segunda temporada do podcast do Hospital Paulista. E hoje o tema é sobre cirurgias otorrinolaringológicas. E para isso convidamos 3 especialistas sobre o assunto. São eles, Dr. Gilberto Wilson Pizarro, professor doutor em otorrinolaringologia pediátrica e responsável pelo ambulatório de olfato do Hospital Paulista. Doutora Laís de Abreu, otorrinolaringologista e especialista em rinologia e cirurgia endoscópica nasosinusal. E Dr. Ramon Terra, otorrinolaringologista e especialista em rinologia e cirurgia endoscópica nasosinusal. Todos eles são membros do Corpo Clínico do Hospital Paulista. E a minha primeira pergunta é para a doutora Laís Abreu. Doutora Laís, o que leva uma pessoa a precisar de uma cirurgia de amígdala ou garganta e quais são os sinais de alerta que o paciente deve observar? As principais indicações para amidalectomia são as infecções de repetição, aquele paciente que toma muito antibiótico com muita frequência, e a apneia do sono, ronco, um sono ruim. E de sinal de alerta, a gente tem aquele paciente que sente muito sono durante o dia, né? Que cochila em qualquer momento que ele pare. Aquele paciente que fica muito cansado quando ele pratica exercício físico. A gente tem, com relação às crianças, também aquela criança que tem muita dor de cabeça, aquela criança que respira pela boca, que tem muitas infecções também, que faz xixi na cama, que não tem um desenvolvimento adequado na escola ou de fala, linguagem. E aquela criança também que não está crescendo, que está meio restrita ali no crescimento. Tá certo. Agora, muitas pessoas têm um grande medo, né, de fazer a cirurgia de amígdala por causa da dor do pós-operatório. Isso ainda é uma preocupação ou os procedimentos evoluíram? Os procedimentos evoluíram quando a gente compara com antigamente. Hoje em dia a gente tende a preservar um pouco mais ali a mucosa, deixar menos exposto, para aliviar um pouquinho a dor do pós-operatório, mas a dor ainda é presente, então é uma preocupação ainda. E aí eu acho importante a gente conhecer o nosso paciente, né? Entender o limiar de dor dele, porque isso varia muito de paciente para paciente. Aquele paciente que tem muita infecção, por exemplo, ele já está mais acostumado com a dor de garganta e o pós-operatório é mais tranquilo. Tá ótimo. Agora, como que essa cirurgia pode impactar a vida, a qualidade de vida do paciente? Quando a cirurgia é indicada no momento correto, para o paciente correto, ela impacta bastante na qualidade de vida e principalmente para a criança, no desenvolvimento da criança, não tem alteração craniofacial, então a criança cresce bem formada, aprende direitinho as coisas, respira bem, dorme bem, brinca. E para o adulto também impacta muito na qualidade de vida do trabalho, ele fica mais disposto, tem menos risco de eventos cardiovasculares, então impacta bastante. Doutor Gilberto, quais são as cirurgias otorrinolaringológicas mais comuns na infância e em que casos essas intervenções são indicadas? A gente tem mais comum, que a gente estava falando um pouquinho agora, que é mesmo a adenomídala, mas a gente também tem a parte de desenvolvimento do ouvido. Então, o tubo de ventilação é uma cirurgia que a gente acaba fazendo com bastante frequência, né? E tem muito o aumento dos cornetos. A criança ainda não cresceu, ela não tem um septo desviado, não tem nada disso, mas às vezes a parte do lado, que a gente chama de corneto, que é uma das carnes esponjosas que se diz aí popularmente, ela é responsável pela rinite e muitas vezes também a gente associa essa cirurgia de adenomídala ou essa cirurgia de tubo de ventilação à cauterização de cornetos. Tá? É um procedimento que não altera muito tempo de cirurgia, é um procedimento até relativamente rápido também, e ele tem uma resolutividade muito boa durante algum tempo. Ele não resolve a alergia, mas resolve por algum tempo. Por que a gente quer resolver por algum tempo? Porque é o que a doutora Laís estava falando, a criança está desenvolvendo o rosto. Então, quanto mais eu deixar ela respirando nasal,
mais o nariz vai empurrar pelo ar o dente para baixo, vai abrir aquela dentição e vai formar um nariz bom, né? O que a gente pensa na criança é que ela está em formação. O adulto já formou, tá tudo ruim, a gente tem que mudar tudo, Ah, né? A criança não, ela vai se formar. Então, quanto mais ela respirar pelo nariz, quanto mais ela empurrar aquele céu da boca para baixo, quanto mais o ouvido tiver com facilidade de escutar, ela vai ter capacidade para alguns desenvolvimentos. Desenvolvimento certo. facial do rosto, desenvolvimento, como ela estava falando aqui, da parte auditiva, que fala a fala, né? Na verdade, a criança está desenvolvendo a fala, então a gente precisa, às vezes, pôr esses tubinhos de ventilação. Tubinho de ventilação é uma cirurgia simples num pós-operatório imediato, porque dói pouco, né? A Uhum. criança nem sente que está com aquilo lá. Ele é um microtubo, ele tem alguns milímetros, a gente põe ou com lentes ou com microscópio, porque é uma microcirurgia, né? Uhum. E a gente consegue devolver a audição rapidamente da criança. Tá. Isso é importantíssimo porque as etapas de fala da criança, ela tem que seguir Uhum. certinho. Ela não pode alterar aquelas etapas porque ela cria mecanismos laterais para aprendizado. Então, eu tenho uma criança que aprende lá quanto é 1 mais 2 é 3. Se ela Uhum. pula etapa, ela vai ter que fazer de outra forma. 1 mais 2 é 1 mais 1 mais 1, que é igual a 3. Ela vai chegar no 3, mas por um raciocínio, por um caminho diferente, um Sim. caminho mais difícil. Uhum. Isso em raciocínios pequenos não faz diferença. Isso é a hora que você pega um profissional e vai ver direitinho. A gente teve uns trabalhos americanos feitos sobre isso, que pegou executivos. Uhum. Eles têm muita parte de dados, Dicção, né? né? Então, eles pegaram esses executivos e avaliaram com testes de raciocínio os que tiveram otite média serosa e os que não tiveram. E Tá, realmente os que tiveram otite média serosa tinham um raciocínio não tão linear. Um tá. raciocínio não é que a pessoa fica burra, mas ela cria facilidades para a vida dela, né? Entendi. Então a otorrina ela tem essa coisa de qualidade de vida. Então é Uhum. importante. Então é uma cirurgia super simples aparentemente, só que o tubinho fica no ouvido da criança. E Tá nós certo. estamos num país em que a água nossa não é de desgelo da Finlândia e Uhum. deixa tudo maravilhoso e não precisa proteger o ouvido. Então, É. tem um trabalhinho para pai e para mãe, tem que proteger o ouvido, pôr um algodãozinho com óleo na hora do banho. Para natação, existem meios que a gente consegue pôr uma faixinha, pôr algumas coisinhas que a criança consegue também fazer, inclusive a natação. Antigamente a gente tirava a criança dessa situação, né? Ah, não nada mais porque pôs tubinho, aí fica um ano sem nadar. Uhum. Não precisa fazer isso hoje, porque hoje a gente tem mecanismos que isso é feito de forma mais adequada, Tá. tá? Doutor Ramon, como o uso da avaliação nasofibroscópica e de exames de imagem podem contribuir para um diagnóstico mais preciso nos casos de cirurgias nasais? Mas ele, tanto a nasofibroscopia, né, quanto a tomografia computadorizada dos seios da face, nos permitem ter uma avaliação mais precisa, né, do problema relacionado ao nariz ou seios da face, e a gente ter um planejamento cirúrgico, uma indicação cirúrgica também adequada. A nasofibroscopia é um exame que a gente consegue fazer no consultório. No Hospital Paulista nós temos um setor específico dessa parte, que é o Voice Center, né? É um exame que ele é feito com uma câmera, ela é acoplada num endoscópio flexível, como se fosse um fio que é introduzido no nariz. Isso é feito com anestesia local, em spray mesmo. E a partir desse exame a gente tem uma visualização direta das estruturas aí do nariz. Então eu consigo visualizar o desvio de septo, o aumento da carne esponjosa, que são os cornetes nasais, a presença de algum tumor, de algum pólipo nasal, né, que é um aumento do tecido decorrente de uma inflamação crônica que o paciente pode ter, presença de secreção, né, no diagnóstico também diferencial de tumores, né, a gente consegue ter tudo essa avaliação nasal. E a tomografia já é como se fosse uma análise mais interna do seio da face. Então, eu vejo o revestimento do seio, vejo a mucosa, a presença de secreção, se tem alguma invasão em alguma estrutura perto do nariz, que é o olho, que é a estrutura intracraniana. Então, ela vai me dar como se fosse um mapeamento cirúrgico para me Uhum. planejar bem para a cirurgia e ter uma cirurgia de sucesso. Então, são exames que se complementam. Então, a nasofibroscopia faz essa avaliação mais direta, interna da cavidade nasal, e a tomografia faz uma análise interna,
Então, esses dois associados nos permitem ter um sucesso cirúrgico, um planejamento cirúrgico bem mais adequado. E são exames também que dão uma margem de segurança bem maior para o cirurgião, Com né? certeza, você diminui muito o risco, né, de ter um erro no diagnóstico, né, e de evitar uma complicação cirúrgica também. Doutor Gilberto, o senhor fez uma abordagem bem completa sobre os pontos positivos, né, das cirurgias no caso de crianças. Agora, no caso de crianças com necessidades especiais, como autismo, síndromes genéticas, deficiências neurológicas, quais são os principais benefícios esperados nesses casos? A criança que tem uma deficiência, né, pode ser intelectual, ou pode ser mecânica, né, física, a criança que tem que ter maior cuidado, porque é a criança que a gente tem que aproveitar todo o desenvolvimento que ela possa ter. Então, essa que é a diferença. Então, a gente vai ver a criança especial de duas formas. Existe a criança especial com a doença normal. Existe a criança especial que a doença especial faz parte daquele quadro e que o otorrino vai agir naquela situação. Então, como você tem um autismo, você tem um pós-operatório complicado, você tem que conversar, você tem que preparar, você tem que ter um ambiente preparado. Eu acho que aí que é interessante, a gente está no hospital especialista nisso, porque você tem esse preparo de receber essa criança, de cuidados um pouquinho diferente. Às vezes a mãe vai até a recuperação, fica com essa criança, a gente tem que ter um contato mais aberto. Às vezes não come, fica difícil, é um autismo mais grave, a gente às vezes tem até interna de novo, tem que hidratar. Você já vai para a cirurgia com esses planejamentos e avisando a família das dificuldades aumentadas, porque ela vai sair da rotina dela. O autismo, ele sai da rotina, ele fica muito fora de propósito para ele. Isso complica um pouquinho nessa parte. A criança que tem um defeito físico, aí a gente tem que ver quais são. Síndromes bem comuns, que é a síndrome de Down. Então, aí a gente começa a pensar em algumas cirurgias um pouquinho diferentes. Então, você tem uma coisa que chama amígdala lingual. Eu estou fazendo alguns pacientes esse tipo de cirurgia, que além da amígdala normal que a gente faz, que é a amígdala palatina e a faríngea, nós temos 3 amígdalas, tá? A gente nunca mexe nessa lingual. Mas quando você tem uma língua muito grande, isso começa a ficar diferente. Isso começa a gente ter que pensar em algumas crianças estar fazendo esse tipo de procedimento. Não é em todos, tá? Porque síndrome de Down ou as síndromes, normalmente, elas são de uma forma que a gente chama mosaico. Não é aquela coisa que fica igualzinho todo mundo. Tem uns que têm mais penetrância, tem uns que têm mais alterações, tem outros que têm menos penetrância, têm menos alterações. Então, as síndromes, elas têm essas características. E tem síndromes que são especificamente acopladas a alterações respiratórias, e aí a gente vai ver. Prader-Willis. Prader-Willis é uma síndrome de obesidade em crianças, por exemplo, né, que são crianças obesas de verdade, né, não é gordinho, Tá. e elas têm essa dificuldade, tem mais apneia, como a doutora tinha comentado. Então, essas crianças a gente vai saber que existe as cirurgias, mas tem outras coisas. Tem crianças com alterações neurológicas, crianças que às vezes sofreram no parto, que tem um PC, paralisia cerebral, essas coisas. Às vezes você não vai fazer uma amígdala comum, você vai ter que fazer também o que a gente chama de cirurgia do ronco, úvulo, palato, faringoplastia. Por quê? Porque você tem uma deficiência na mobilidade de toda aquela campainha, de todo aquele véu palatino. Então não adianta eu só ir lá fazer adenamídia numa criança desse tipo, porque ela vai ter complicações maiores, né? E as complicações das crianças, elas são interligadas. Então, por exemplo, o TDAH, né, que a gente tem lá, que são as crianças que têm hiperatividade. Esse tipo de criança, a gente sabe que é um tripé. Então, a gente tem essa criança da parte dela mesmo, tem a parte social, que é a família, e tem a parte física, que piora um TDAH. O que a parte física piora o TDAH? Principalmente na apneia do sono. E a hora que vai estudar a apneia do sono, quem que eles chamam? O otorrino. Porque Sim. quem vai fazer, às vezes, uma cirurgia de adenamígdala, mais como indicação em cima de uma síndrome.
Então, é o paciente que tem um problema que uma cirurgia que a gente faz de rotina em outros pacientes com só respiração oral, com outros tipos de coisa, a gente acaba indo em cima. Outras são malformações. Malformações são vários tipos. Tá Então, bom. a gente tem malformações das linhas médias, então, cisto dermoide, que eu tirei outro dia, a gente tem as meningoceles, meningocephaloceles, tem atresias de Coanas, que são, especificamente, são coisas não tão frequentes, mas que a gente consegue resolver, porque aquela estrutura, ela nasce fechada, ela nasce com uma estrutura que não tem capacidade de o ar passar físico. Ou é uma membrana, tipo uma mucosa, ou é um músculo, ou é uma cartilagem, ou é um osso. Então, aquela região ela não tem uma formação ideal, não é uma síndrome. Quer dizer, na hora que está nascendo o bebê, aquilo nasceu errado, tá? Então, a malformação é uma coisa nesse sentido. Nas más formações, a cirurgia é uma coisa que a gente vê muito. Tá. Aí é uma coisa que a gente vê. E cada caso é um caso, mais ou caso, né? menos, porque a malformação, ela não é exata. Tá. Então, a gente tem que avaliar o caso. Estou marcado agora com uma atresia de Coana, que eu vou fazer, acho que segunda-feira, por aí, que é quando atrás do nariz é fechado, nesse caso ela é óssea. É uma Pro osso. malformação. É uma malformação. Atrás do nariz não abriu, ficou fechado. Então, essa não tem outra forma de tratar a não ser cirúrgica. Tá. Isso que os doutores estavam falando é muito importante. A indicação da cirurgia é que leva ao sucesso da cirurgia. Sim. Então, se eu tenho uma boa indicação, se eu vejo lá numa tomografia, numa naso, eu consigo ver que aquilo tem uma atresia, que aquilo não está funcionando, que está fechado, eu consigo preparar minha cirurgia. Porque eu posso ter várias situações. Eu posso ter só pele ali, eu posso ter só cartilagem, e eu posso ter osso, ou posso ter tudo. Tá. Então, eu tenho que ir lá preparado para essa cirurgia, para essas coisas, e tem instrumental específico para isso. Certo. Por exemplo, essas crianças muito pequenas, às vezes a gente até trabalha com instrumental de ouvido no nariz. Um instrumental bem São menores, delicadinho, mais porque delicados. são crianças muito pequenininhas, Tá. a gente tem que usar o material adequado. Tá. Então, você está num centro que te dê material adequado, faz uma diferença enorme Tá. para o médico ter mais precisão na cirurgia, aquele resultado esperado ser maior. E a gente vai saber, a criança especial, ela vai ter o resultado, mas ela vai continuar especial. Né? Então, aquele resultado, a gente trabalha muito em cima dessas crianças, porque eu sei que é uma criança que ela precisa desenvolver o máximo da capacidade que ela tiver. Tá. Ela precisa entrar na sociedade, ser um ser de sociedade. Então, essa criança eu acho que é a mais especial. Minha paixão, né? Fiz otorrinolaringologia por causa disso, né? Aham. Ver aquela criança desenvolver isso E pra mim ter é muito qualidade legal. de vida, né? É muito legal. Doutor Gilberto, agora para crianças que não têm essa condição de necessidades especiais, mas têm apneia, as cirurgias otorrinolaringológicas têm a indicação? Tem. A apneia na criança é diferente, né? Apneia na criança, com um evento só, você já considera apneia. Então, isso por quê? Porque a criança não tem mecanismo de defesa. Quando você pega a criança lá e ela tem esse episódio, ela cai o oxigênio, que a gente chama de dessaturação. Tá. Então, a criança não tem muita defesa. Então, um episódio de apneia na criança já é considerado apneia, diferente do adulto, que ele tem mecanismos para se defender, ele aguenta um pouquinho aquela dessaturação, ele consegue. E à noite, a criança ela tem a liberação das parte hormonal. Então, hormônio de crescimento, a insulina é considerado um hormônio de crescimento, também é liberado à noite. Isso só é liberado na fase profunda do sono. Então, só quando a criança dorme direito que essas coisas são liberadas adequadamente. Então, é importante a mãe entender que, além do desenvolvimento facial, que a gente está acostumado, existe o desenvolvimento geral na criança com apneia que é perturbado em relação ao crescimento físico geral, a baixa de liberação do hormônio do crescimento, que a gente chama de GH, o pessoal fala bastante aí. O hormônio do crescimento ele não é liberado fora das fases profundas do sono. Então, a criança de apneia, ela tem que ter um cuidado especial. Mas aí a gente falou muito sobre essa questão da experiência, né? Minha pergunta agora é para a doutora Laís,
sobre a experiência cirúrgica que envolve familiares, envolve crianças, né? E a gente sabe que a experiência cirúrgica, doutora Laís, pode ser um momento bem delicado para a criança, né? E também os familiares, como a gente citou. E como é possível tornar esse processo mais seguro e melhorar, né? Ser mais acolhedor aí aos pequenos pacientes? Olha, eu acho que quanto mais a gente deixa claro, tira as dúvidas da família, mais tranquilo é aquele dia da cirurgia, né? Uhum, Porque o dia da cirurgia é normal pra gente, é o nosso dia a dia, a gente está acostumado. E às vezes a gente não presta atenção que aquilo não é comum para o paciente e para a família dele. Então eu acho que quando a gente explica direitinho como vai ser a internação, o momento da cirurgia, o momento até a alta, eles ficam bem mais tranquilos. E eu acho muito importante também contar para a criança que ela vai ser submetida a uma cirurgia, que vai doer a garganta um pouquinho depois da cirurgia. E explicar direitinho que ela vai poder tomar sorvete. Então, a gente eles adoram essa pega parte. pega o lado bom, né? Ela tem que saber que está consciente. Não dá para levar e pegar no susto, sabe? Eu acho que elas assustam muito e é muito pior o pós-operatório. E é uma lembrança que fica para o resto da vida, né? Sim. Quando criança, não se lembra da sua cirurgia de amidalite, né? E eles Cirurgia lembram do nasal. sorvete. A maioria. É verdade, é Não verdade. lembram muito da dor, não. Isso é bom. Doutor Gilberto, em que casos a perda de olfato e de paladar é necessária, né, a intervenção cirúrgica? Então, a perda de olfato, a gente vai analisar no consultório de olfato através de uma medida para ver se ela é condutiva, se ela é neurosensorial ou se ela é mista. O que quer dizer isso? É o cheiro que não está chegando até o nervo ou é o nervo que não está funcionando? Vamos botar assim mais fácil. Quando o nervo não está funcionando, normalmente não tem nenhuma cirurgia para esse tipo de situação. A gente vai tratar com medicações de regeneração do nervo, vai tratar com a parte de apoio vitamínico, outros tratamentos clínicos. Quando a gente tem uma obstrução, então é condutivo, o cheiro não está chegando naquela região, aí a gente vai partir para a parte cirúrgica. O que pode causar que não vai chegar ao nervo, ou o cheiro não vai chegar até o nervo? É uma obstrução. Dentre elas, a mais comum é a polipose nasal. Tá. A polipose nasal aí, depois o Ramon fala da cirurgia aí, que ele é bom nisso. Tá? Vamos falar. Aí ele Vamos vai lá. falar, mas a polipose nasal é uma coisa que às vezes tampa toda aquela região e aí você tem uma perda de olfato condutiva. Tá. O que é importante resolver isso? Otorrino antigamente não ligava muito pro cheiro, fazia os pólipos tá respirando, tá ótimo para mim, e eu não quero saber daquele cheiro. Agora, o que acontece se eu deixar um cheiro muito tempo inibido é que ele é uma parte neurológica, é que nem eu deixar o meu pé parado lá muito tempo. Depois eu vou ter que fazer fisioterapia, ou depois aquele pé não vai nem mexer, dependendo do tempo que eu deixar parado. Então, isso está mudando um pouquinho o conceito, inclusive, da cirurgia de polipose, porque a gente tem que limpar aquela região do olfato. Né? Antigamente era uma região, não é muito importante, dá para respirar, se deixava lá. Né? Hoje você vê que o cirurgião de nariz, tudo, ele já vai, sabe onde que é a região de olfato, limpa aquela região, e aí o que acontece? Aquela molécula de odor, aquela molécula de cheiro, ela chega até ao que a gente chama de placa olfatória. O que é placa olfatória? É uma região da mucosa do nariz que aumenta muito a potencialização do cheiro. 30 mil vezes, de 5 a 30 mil vezes. Por isso que tem cheiro que é fácil sentir e cheiro que não é fácil sentir. Tá. Né? Rosa é um cheiro difícil, ele não vai muito, ele não abre, tem que chegar perto. Café, de longe, a gente, opa, tem já meu sei. cafezinho ali, tô feliz, né? Então, a parte de olfato obstrutiva, ela é mais cirúrgica realmente. Tá. A neurológica é tratamento com remédios clínicos, aí a parte de treinamento olfatório e tal é para confusão de olfato, que pode acontecer muito na mista, Tá. que tem tanto uma parte obstrutiva quanto uma parte neurosensorial, e a pessoa passa a sentir um cheiro diferente do que ele é. Meu café está com cheiro de sabão.
Você fala, não, Aí tá ele errado. troca, né? Mas- Troca o cheiro, aí você tem que treinar. E é tipo Tá. a fisioterapia de treino olfatório. Então, e são vários os tipos de exames, né, para diagnosticar mesmo a questão do olfato e paladar. Sim. Essas avaliações existem lá no Hospital Paulista? Como é que é feito esse processo? Sim, existem as avaliações, tem os exames que fazem parte da parte nasal, que a tomografia e a naso são feitas lá no hospital. A gente tem um exame específico que é a ressonância. A ressonância precisa ser feita porque algumas dessas lesões são tumores, tá? Principalmente de hipófise, aí eu preciso de um exame Para avaliar o pra nervo parte- olfatório. Isso, para avaliar o nervo lá em cima. E a gente tem a avaliação clínica olfatória e a gente tem os kits de cheiro, onde a pessoa é vista e a gente faz uma avaliação. O teste da Pensilvânia aqui a gente acabou não adotando mais, porque o americano ele tem uns cheiros que no Brasil não existe. Ah, não E dá para aí, usar não dá para usar o americano. o A mesmo gente já teste. usou uma época o americano, mas tem cheiros lá de borracha. Você sente aquilo e fala, gente, não é borracha nossa. Isso aqui não é possível que o cara acha que isso é borracha, né? Manteiga de amendoim. Poxa, mas quem come manteiga de amendoim? Devia ter feijoada, sei lá, mandioca, né? Uns cheiros assim específicos, né? Então, eu mesmo tentei fazer o teste algumas vezes e vi que, gente, é muito diferente. E aí você tem falhas por hábito, né? Não falhas porque a pessoa não está sentindo aquele cheiro, mas porque não conhece, né? O cheiro, né? O óleo deles, a gasolina deles é diferente da Sim, nossa. A sim. nossa tem álcool, deles não tem, né? Então, no final, aquele cheiro nosso de gasolina não vai ser igual ao cheiro de gasolina americano, por exemplo. Pra você ter noção da dificuldade que é você fazer um teste. Tem alguns testes nacionais, a gente tem um, que é através de frascos, e tem um outro aí que a gente está testando, que é através de um aparelhinho, que parece um iPadzinho, que libera os cheiros que a pessoa vai estar sentindo, né? Isso é muito importante quando a gente tem a cacosmia ou a fantosmia. O que quer dizer essas palavras? É quando sente um cheiro ruim, constante. A cacosmia. Cacosmia. Isso é muito difícil porque eu tenho 2 pacientes que realmente perderam peso, estão com dificuldade alimentar, principalmente a proteína, né? Que tem cheiro de podre para o paciente, ele vomita comendo proteína. Então a gente acaba dando outros tipos de solução ali alimentar, aí entra até um nutricionista para ajudar, Sim. porque você tem umas dificuldades importantes nesse tipo de paciente, né? E a outra que é a fantosmia é quando existe um cheiro diferente e às vezes você está sentindo sem ter estímulo olfatório, né? Constantemente, a fumaça é o mais comum que a gente vê. Tá. Sentindo cheiro de fumaça, mas não está nada queimando, não tem nem estímulo, né? Você vem com o teu perfume, é um estímulo para o meu nariz funcionar, mas às vezes não tem estímulo nenhum, tá sem cheiro e a pessoa tá falando que tá com cheiro de queimado no nariz, né? E todos esses exames podem ser feitos lá no Hospital Faz Paulista? no hospital. Tem um faz no ambulatório especial, né, específico para fazer esse diagnóstico? Eu e o Alexandre, o Magai, né, que é o nosso chefe aí, é ele que é mais inteirado nisso daí, né? Ele que trouxe essa novidade para o hospital, ele que começou tudo isso. E eu ajudo ele porque o volume estava grande, Tá, um pouquinho. Eu dou uma mãozinha para ele lá para a gente fazer, né? certo. Ver toda essa parte de olfato, que é bem interessante também. Tá ótimo. E outro exame que a gente tem ali no hospital também é a rinomanometria, né, Giba? Sim, Que avalia esses casos mais de obstrução nasal, né? Tá. de E aí, válvula, né? avalia Certo. a perviedade nasal, a resistência que o ar tem para passar dentro do nariz. É um exame bem legal. também solicitado Sim, tem no pré-cirurgia? Sim. Tá. A gente tem aí no olfato, né? Pré-cirurgia, principalmente, acho que o Ramon até sabe mais, né? Nas rinoplastias, é isso? Sinoplastias é um exame mais solicitado, é um exame utilizado quando a gente tem algumas obstruções mais persistentes,
que a gente precisa ver um motivo mais específico relacionado Tá, a uma questão que a gente chama de insuficiência de válvula. tá. Então, é um exame que ajuda bastante a gente nessa Tá parte. ótimo. Agora, doutor Ramon, o senhor é especialista em cirurgia endoscópica nasosinusal. É esse o nome correto, né? Exatamente, isso. Agora, você poderia explicar para a gente o que é esse procedimento e quais as situações que é indicado? Claro, Roseli, a cirurgia endoscópica nasosinusal, né, é um tratamento, né, das doenças que acometem o nariz e os seios da face. Então, uma cirurgia moderna, minimamente invasiva, essa é a ideia principal dela. Uma cirurgia sem cortes, sem cicatriz, ela é realizada por dentro do nariz, né, pelas narinas. Ela é realizada geralmente com anestesia geral. Né? No Hospital Paulista nós temos uma equipe especializada para essa parte, né, que a gente trabalha uma região pequena, nariz, região que tem reflexos. Então, a gente precisa do paciente anestesiado para a gente fazer um procedimento adequado. E em questão de como ela é realizada, nós fazemos ela com vídeo, né? Então, é um sistema de vídeo que é uma câmera acoplada em uma ótica, como se fosse um tubo rígido, fino. A gente introduz no nariz e vê na tela, no monitor, tudo que está dentro do nariz. Tá. Então, com isso, a gente tem uma precisão bem maior dos detalhes, das estruturas nasais, para a gente saber onde que a gente tem que intervir para ajudar o paciente. Então, a gente consegue examinar, né, todo o nariz, né, as drenagens dos seios da face e realizar um procedimento cirúrgico adequado a partir dessa análise toda estrutural aí do nariz. Tá certo. E podem ser usadas principalmente, né, a gente usa para desvio de septos, para redução de carne esponjosa do adulto, que são os cornetos nasais, que são muito comum em rinites, né, o aumento dessas estruturas. Para cirurgias de polipose nasal, né, pacientes que têm infecções crônicas, inflamações crônicas recorrentes, então tem um tecido que cresce da mucosa nasal, que pode obstruir o nariz, gerar sinusite de repetição. Então, com essa cirurgia, a gente faz toda a retirada desse pólipo, a gente consegue desobstruir o seio da face, né, deixar ele aberto para ter uma drenagem, né, e o paciente depois conseguir fazer também um tratamento pós-cirúrgico, um soro fisiológico, com medicações. Então, a medicação chega com mais facilidade aí nos seios da face e a gente consegue um controle da doença. E é um procedimento que precisa de internação? E como que é a recuperação? É um procedimento, geralmente a gente consegue fazer um procedimento e dar alta no mesmo dia, no máximo no dia seguinte, né? É um procedimento que é feito com internação e ele é um procedimento que a gente consegue, né, dar um pós-operatório muito bom para o paciente. Então, como ele tem essa questão que ele é pouco invasivo, então você tem pouca dor, né? Um procedimento, se tiver alguma dor, geralmente uma dor leve, que a gente consegue um controle com analgésico comum, né? Em questão de pós-operatório, né, o principal, eu sempre falo para os pacientes, são 3 coisas principais, vocês têm que saber, principalmente na primeira semana, que é a semana que tem que ter um cuidado maior. Então, evitar calor excessivo, aí entra alimentos, bebidas, banho muito quente, evitar esforço físico e evitar só o nariz, para não ter risco de machucar o nariz e ter alguma complicação pós-operatória. Então, assim, a cirurgia é um passo, né, claro, no tratamento, né? A gente depende depois do retorno do paciente para fazer as limpezas, fazer uma avaliação, né, e todo esse acompanhamento. Então, a gente depende muito do paciente depois, mas a cirurgia, em alguns casos, é bem resolutiva, né, ajuda bastante aí. Ok. Doutor Gilberto, qual que é o suporte dado pelo Hospital Paulista aos médicos e pacientes durante o processo cirúrgico? O Hospital Paulista, né, ele tem que ser uma excelência em otorrino, né? Eu sou como diretor clínico aqui, acho que a gente não falou, mas eu que vejo essa parte de aparelhos, essas coisas. Então, o primeiro passo é a gente ter uma aparelhagem adequada e ter um porte anestésico adequado para o paciente. Então, a modernização dos aparelhos, o cuidado com os instrumentos que tem para isso é muito importante e o hospital mantém isso de uma forma muito frequente, né, para que isso seja sempre modernizado e para que dê condições da pessoa estar operando. A gente escuta muito o médico, eu acho que isso é uma coisa importante. Eu peço para eles, tá ruim, vem falar comigo, vamos ver onde que tá, vamos achar, vamos arrumar algum meio de a gente conseguir melhorar. Então, acho que essa coisa de melhora no hospital é uma coisa que está sempre na nossa mente. Então, esse é o nosso objetivo principal
e nossas taxas de complicação e as taxas de infecção são baixíssimas, tá? Até comparados a outros locais, porque a gente foca realmente na parte de otorrino, a maioria dos casos em otorrino, e eu não tenho infecção cruzada, eu não tenho outras coisas que quando você vai operar fora não tem como fazer diferente. Sim. No hospital geral ele vai pôr na sala alguma coisa, não vai ser otorrino. Né? Ele vai pôr alguma coisa que se der uma infecção cruzada, isso gera uma coisa fora do comum, né? Porque é um bicho que a gente não está acostumado no lugar errado. Né? Quando você opera lá, você não tem esse tipo de situação, inclusive a nossa parte aí de infectologia, né, dentro do hospital, é admirável por causa dessa parte. A gente tem um controle pós-operatório, isso acho que isso poucos médicos sabem, que a gente tem a busca ativa das infecções, isso é uma coisa diferente no Hospital Paulista. Então, os pacientes são vistos, a gente consegue ver a totalidade dos pacientes, que é uma coisa também que é feita em amostras em outros lugares, onde o paciente é contatado pela qualidade do hospital, tudo, mas dentro dessa qualidade a gente também avalia infecções. Tá. Roseli, e dentro da minha especialidade, da cirurgia endoscópica nasal, o que a gente vê de diferencial, e para a gente ter um sucesso também cirúrgico, é a questão do instrumental. Então, como o Hospital Paulista é um hospital especializado, então a gente tem disponível um material, né? No caso da cirurgia de seios da face, eu preciso atingir o seio frontal. Então, preciso de uma pinça angulada, preciso de um sistema de vídeo com uma boa visualização, com uma boa definição, para isso ter uma precisão e eu conseguir fazer uma cirurgia de sucesso. E essa cirurgia evoluiu muito. Antigamente, essa cirurgia nasal era realizada no olho ou no microscópio. Sim. Então, era uma visualização direta. Então, com essa questão, com esse aparato todo instrumental, cirúrgico, a equipe toda especializada, isso contribuiu muito para o sucesso e para um pós-operatório mais tranquilo para o paciente também. Tá ótimo. Acho que a Laís também tem que comentar um pouquinho, né? Porque, por exemplo, as adenoides hoje em dia precisa de um aparelho legal, né? Sim. Os tubinhos, hoje a gente mudou, né? Não é mais microscópio. Acho que ela usa Sim. bastante A gente também. tem uma estrutura muito, muito boa lá no hospital, né? Tanto para as endonasais quanto para as infantis, assim. A gente tem os tablets, as crianças amam os tablets. A anestesia inalatória também, eles colocam um cheirinho para a criança escolher, então eles... É bem lúdico, assim, eles gostam bastante. É bem Tem um tranquilo. cuidado, um olhar muito no paciente, né? A criança que até pergunta no retorno, quando que vai operar de novo? O que aconteceu? Eles se divertem mesmo. Se diverte, a gente Ótimo. deixa. Queria agradecer vocês, né, pela participação, Dr. Ramon, Dr. Gilberto, doutora Laís. Vocês querem completar mais alguma coisa? Tá tudo certo? Tudo certo. Então tá bom. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Imagina que é isso. E encerramos, né, por aqui o podcast do Hospital Paulista com o tema Cirurgias Otorrinolaringológicas. Lembrando que este é o último episódio desse ano, estamos encerrando, né, as gravações e queremos agradecer todos os especialistas, né, que participaram, aceitaram o convite e que compartilharam aqui com a gente informações muito importantes em diferentes temas da otorrinolaringologia. Também gostaria de agradecer todos os nossos seguidores que acompanham as redes sociais do hospital, que ao longo desse ano acompanharam, né, toda a nossa produção. E foi um prazer compartilhar essas informações tão relevantes com vocês. Um grande abraço e até a próxima!